1000 anos. Qual a tecnologia que hoje é absurda, mas que em 3021 não será? Ótima pergunta, Marco Antônio. Você sabe que, eh, existe um grande, né, escritor de ficção científica, o Arthur C. Clarke, o cara que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, que virou filme. Aliás, ele escreveu o livro junto com o roteiro do filme. E o Arthur C. Clarke, ele tem uma expressão genial sobre justamente esse tipo de questão que você está fazendo, que é a seguinte: que as tecnologias muito avançadas, hoje, apareceriam como se fosse mágica, né. Quer dizer, a tecnologia tem avanços tão gigantescos que, se você pudesse trazer uma tecnologia do futuro distante para o nosso presente, ela seria indistinguível de uma mágica. E realmente, cara, você começa a pensar no meu avô aqui, que veio lá da Rússia, né, e eu mostro: "Olha aqui, vô, eu tenho aqui esse aparelhinho aqui, que você aí no Rio de Janeiro, eu aqui no norte dos Estados Unidos, a gente pode se falar direto por vídeo, praticamente, não é instantaneamente, mas praticamente instantaneamente". O cara não ia acreditar que era possível uma coisa dessas. Aliás, moçada, se vocês pararem para pensar, para quem aí é velho o suficiente para ter nascido antes da existência dos celulares, cara, os celulares são uma coisa absolutamente incrível, que ninguém tinha previsto. Por isso, Marco Antônio, essa tua pergunta é muito, muito difícil de ser respondida. Tudo que a gente pode fazer é extrapolações com o que a gente sabe no presente. Mas, pô, se você parar para pensar, vamos fazer o seguinte experimento, ok? Só para dar uma ideia, só para colocar, contextualizar essa pergunta e ver como ela é complicada. Vamos voltar 1000 anos atrás. Em vez de ser 2021, o ano agora é 1021. 1021, moçada, na parte mais dark da Idade Média, entendeu? Ninguém ia poder imaginar que o mundo ia ser como é hoje. Absolutamente impossível, né. Imagina só, então eu chegar agora e falar: "Mas eu, com certeza, vou poder dizer para vocês como vai ser o mundo daqui 1000 anos", de jeito nenhum. Primeiro porque eu nem sei se a gente vai ser esperto o suficiente para sobreviver como espécie nos próximos 1000 anos, mas eu vou extrapolar legal. O que que eu acho que vai acontecer? Primeiro, eu sou um otimista, então com relação a essa crise, de aquecimento global que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai conseguir controlar ela relativamente. Não vai ser perfeito o mundo vai mudar, várias orlas marítimas vão desaparecer, né. Eu sempre brinco que eu quero ver quando os paulistas encontrarem 5 milhões de cariocas invadindo a cidade de São Paulo, vai ser muito interessante isso, mas de qualquer forma, eu acho que uma das coisas que é meio que inevitável que vai acontecer, é o que eu chamo de processo hibridização homem-máquina. Eu acho que cada vez mais a gente vai se tornar ciborgue. Eu acho que a gente já está virando ciborgue de muitas formas. Por exemplo, eu sempre falo na relação entre nós e o telefone celular, como uma relação totalmente de extensão do eu, né. Pensa no teu telefone celular com um pensamento um pouquinho mais crítico e não só utilitário: "Ah, eu uso para fazer isso", não, calma aí. O que que é esse telefone? Faz o seguinte exercício: pega 10 amigos e pega todo mundo e abre os telefones celulares de todo mundo. Vocês vão ver o seguinte, que sim, vão ter muitos aplicativos vão ser iguais, tipo WhatsApp, pessoal mais velho, Facebook, TikTok, sei lá o que que vocês usam aí, né, isso é uma coisa super pessoal. Muitos vão ser parecidos, mas o espectro, o arranjo de aplicativos de cada um de vocês vai ser diferente. Por quê? Porque a sua escolha de aplicativos é uma extensão de quem você é. O gosto de que você tem, as coisas que te interessam, a maneira que você se apresenta para o mundo, como você quer absorver informação sobre o mundo. Então, isso demonstra o seguinte, demonstra que esse telefone celular já não é mais só um aparelho que está fora de você, mas ele também é você. Não acredita? Então, com raríssimas exceções, e sempre tem um espertinho na audiência que fala: "Ah, mas eu não sou assim". Ótimo, 99% das pessoas são. Por exemplo,
Imagina que você está indo para o trabalho, né, quando a gente ia para o trabalho, mas faz um exercício aqui de imaginação profunda. Você está indo para o trabalho, está preso no trânsito, e aí, cara, descobre que esqueceu o celular. E não dá mais para voltar, porque você tem uma reunião às 9 horas, já são 10 para as 9, não dá mais para voltar para casa, você vai passar o dia inteiro sem um celular. Você vai ficar extremamente ansioso, com raríssimas exceções, o dia inteiro, porque você não tem esse negócio do seu lado. Por que isso? Né? Antes de você ter um celular, ninguém tinha esse tipo de apego a esse aparelho, mas agora é uma coisa totalmente inseparável, né? Você não consegue se separar desse negócio. Como assim? Porque ele é você. Ele é uma extensão para o mundo de quem você é e ele traz o mundo até você. Então você se coloca através dele, você recebe informação através dele, você cresce, expande a sua memória, o seu conhecimento, a sua presença no mundo através dele. Então a gente já está hibridizando com esse aparelho. E essa tendência, para mim, vai ser cada vez maior. A gente vai desenvolver outros tipos de tecnologia, talvez usando computação quântica, mas certamente tecnologias de implantes. A gente teve aqui o Miguel Nicoleles, né, no Papo Astral, semana passada ou retrasada, que foi um papo astral absolutamente sensacional, em que o Miguel é um cara que faz isso, ele faz essa interface homem-máquina, né? E eu não tenho a menor dúvida de que eventualmente a gente vai ter a opção de implantar um monte dessas tecnologias no nosso corpo, de forma que a gente não tenha que ficar carregando esse negócio. Por exemplo, se eu colocaria um chip da Neuralink no meu cérebro, ainda não. Mas depois que um monte de gente colocar, eu vou pensar no assunto. Eu acho que eu tenho um problema meio grande com essa relação entre uma coisa é você ter uma tecnologia externa ao seu corpo, outra coisa é você internalizar essa tecnologia, né? Só que a verdade é que muita gente, né? Existe um movimento aí que a gente chama de transhumanismo. Muita gente já está fazendo isso. Então, coloca uma chip aqui que faz com que você consiga detectar campos magnéticos, por exemplo, e um monte de outras coisas. Ou seja, então essa hibridização eu acho que vai acontecer cada vez maior. Não há a menor dúvida que a robotização da tecnologia, das máquinas, do mercado de trabalho, desculpe pessoal, estou meio sem voz, que hoje teve 1000 coisas que aconteceram já comigo, vai ficar cada vez maior. Então, o tipo de aprendizado que as pessoas vão ter, isso não é daqui a 1000 anos, isso é daqui a 10, vai ter que ser profundamente modificado, as universidades vão ter que criar outros tipos de cursos, outros tipos de modos de você sobreviver no mundo, em que o tipo de informação não pode ser mais tão especializado, porque você tem que ter uma versatilidade intelectual e acadêmica para poder aprender coisas novas rapidamente, né? A ideia da inteligência artificial certamente vai crescer muito, mas eu sou um cético muito sério com relação à ideia de um cérebro artificial que vai ter autonomia e a ideia de que esse cérebro vai ter uma concepção do ser e vai ter, portanto, uma espécie de autoconsciência. Eu acho isso muito pouco provável, mas certamente a ideia de inteligência artificial através de redes neuronais cada vez mais sofisticadas vai crescer. Então você tem uma confluência de tecnologias e você vai ter também a engenharia genética. Eu vejo como perfeitamente possível daqui a 20 anos, não é tanto tempo assim, imagina daqui a 1000, você poder ir numa clínica e falar: "Eu quero um bebezinho que tenha essas propriedades", e você poder fazer manipulações genéticas diretas no embrião ainda antes, para poder ter uma fertilização que atenda a esse tipo de pedidos. Isso daí vai criar problemas sociais terríveis. Então, todas essas grandes descobertas ou invenções vão ter um peso social e moral muito grande. Então, juntamente com esse lado uau da tecnologia, engenharia genética, hibridização homem-máquina, etc., inteligência artificial, existe um outro questionamento, que é um questionamento moral, muito profundo e muito essencial, que também precisa ser abordado agora, porque senão a gente certamente vai se autodestruir. Daqui a 1000 anos eu nem sei exatamente
o que nós vamos ser mais. Eu acho pouco provável que a gente seja humanos da forma como nós somos hoje. Então a gente tem que pensar em que tipo de humanidade a gente vai estar crescendo. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.